O outro salmo que eu gosto é o 142. Tem até um hino com esse salmo. E eu gosto muito dos corais quando canto, sabe? É assim, olha. Ao Senhor ergo a minha oração, minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho minha tribulação. Aí ele vai falando mais um pouquinho, aí lá ele fala assim: olhei à minha direita e olha à sua direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende, Senhor, ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Gente, eu vejo esse salmo como o salmo de alguém que está passando por depressão, né? A pessoa, quando dá com depressão, ela mostra bem as características desse Salmo 142. Inclusive o coral, quando começa a cantar, é belíssimo. Eu não vou cantar igual, mas vou cantar só um pouquinho. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Olha que música linda, eu só queria que vocês sentissem a música desse coral, que maravilha dessa letra do Salmo 142, sabe? E a pessoa, quando dá com depressão, tá desse jeito, triste. A pessoa não quer ver ninguém, a pessoa olha para a direita e para a esquerda e ela não vê ninguém que possa ajudá-la. Ela se vê sozinha. Ela se vê só. Parece que não tem ninguém ao lado dela, mesmo que tenha. Né? A depressão, ela é muito forte mesmo. Eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu estava com 38 anos e foi um momento na minha vida que eu lembro de eu ter entrado num pouco... Eu nem sei se eu cheguei a passar por uma depressão, não foi depressão profunda, foi uma depressão mesmo, porque quando meu pai morreu com 10 anos, eu ficava com a minha mãe, eu dormia com a minha mãe, eu abraçava a minha mãe, beijava a minha mãe, fazia carinho na minha mãe. Mesmo tendo 9 irmãos, eu era caçulinha, temporão, né? Então eu deitava e rolava, eu mexia com a minha mãe. Tudo que a minha mãe gostava era Verinha, né? Não tinha filhos prediletos, que ela amava todos. Meus irmãos até brincam quando eu falo isso, mas é que eu era caçula, né? Então eu ficava mais com ela e ela comigo. Então, mas quando ela partiu, gente, ela estava morando em Belo Horizonte e eu tinha ido para São Paulo. Eu recebi a notícia por telefone, eu desmaiei na hora. Eu não acreditava que a minha mãe tinha morrido. Ela já estava se tratando, não era nada, era problema mesmo de pressão alta, problemas do coração acelerado, estava batendo mais rápido, né? Arritmia cardíaca, coisa e tal. Bom, mas não era nada assim. Mas 10 dias antes, ela falou pra mim assim: Vera, você me ama, né? E eu vim pra Belo Horizonte, à época eu tava morando em São Paulo, e vim conversar com ela. Vim pra cá pra ficar com ela. Ela falou assim: minha filha, você me ama, e eu sei disso. Eu falei: sim. Ela: então você promete pra mim uma coisa? Eu falei: o que que é, mamãe? Eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim: não ore mais pra eu ficar aqui na terra, porque eu tô com muita saudade de Deus. Você promete pra mim? Como é que a minha mãe ia pedir isso pra mim? Pra eu não orar pra ela ficar aqui comigo? Ela não estava com uma doença grave de sofrimento. Eu falei: ela promete, Vera Lúcia. Quando ela falava Vera Lúcia era porque era sério. Aí eu falei assim: mamãe, olha só, eu não vou orar pra senhora ficar, mas também não vou orar pra senhora partir. Ela: então me dá a mão aqui. Pronto, só isso basta pra mim. Ótimo, é assim que eu queria que você falasse. Então tá. Gente, depois disso, passou tipo uma semana ou uns 9 dias, eu recebi a notícia que ela tinha morrido, né? Então, foi muito forte. Aí eu comecei a ficar triste. Eu estava trabalhando, trabalhava muito, trabalhava na época na Escola Americana e Colégio Mackenzie, em São Paulo.
tinha muito trabalho para fazer. Eu tive uma semana para ficar em casa, mas eu só fiquei 2 dias. No terceiro eu já fui trabalhar. O pessoal Vera, eu falei, gente, eu preciso trabalhar. E com 3 filhos, né? Da época, 2 adolescentes e o Isaac menor, né? E eu falei assim, gente, como é que eu vou passar isso tudo? E nessa época, esse salmo falou muito profundamente ao meu coração. Porque eu estava doente de saudade, sabe? Era saudade da minha mãe. Era saudade de estar com ela, de sentir o cheiro dela, sabe? Gostar dos carinhos dela, fazer carinhos nela, né? Ver aquela roupa bonita e querer comprar para ela, sabe? Então eu comecei a ficar com dores nas costas, uma dor muito grande. Aí eu fui ao médico e ele, Vera, isso tudo você tá ótima, fez todos os exames, você não tem nada. O que você tem é muito simples. Você está começando a ficar depressiva. Eu, ai meu Deus. Ele, sim, mas é normal você perder alguém que você ama, né? Que vive 38 anos com você. Então, você vai tomar um remédio, vai procurar se acalmar e vai fazer alguma coisa que você gosta muito. Bom, o que é que eu gostava de fazer muito? Né? Ler a Bíblia, orar, que eu amava orar e amo orar cada dia mais. Estar com a minha família, que eu estava com meu esposo e nossos filhos, né? Frequentar minha comunidade eclesiástica, né? Que é a igreja. E também estar trabalhando, que eu amava, sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu pedi oração para todo mundo. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Foi assim que eu superei, sabe? Eu não entrei em depressão. Porque eu procurei outras áreas para poder suprir, não faltar aquilo que me falta, mas esqueci de uma coisa. Eu sempre falo que eu tenho conversas com Deus, né? Quando eu estou com algum motivo, eu vou para Deus, eu derramo meu coração diante dele, abro o coração diante dele e falo mesmo tudo que está no meu coração, porque ele já conhece. Então eu falei assim, Deus, olha, eu não tô dando conta desse amor, desse sofrimento no meu coração que tá doendo muito, Senhor. Faz o favor, Deus, por misericórdia. Tira esse amor da minha mãe, coloca lá no cantinho. Lá no céu eu me encontro com ela. Mas até lá, Senhor, preenche esse espaço todinho do amor da minha mãe com mais amor pelo Senhor, com mais amor por Jesus. Gente, incrível, depois desse dia, eu não chorei mais, porque eu vivia chorando. Eu não chorei mais. E quando eu lembrava da minha mãe, quando eu conversava com as minhas irmãs sobre a minha mãe, eu sentia paz no meu coração, sabe? O Espírito de Deus deu uma paz que era assim, só mesmo vindo do trono de Deus. Não existia outro lugar. Então esse salmo é bem isso, né? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz clamo, suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Você está passando por tribulações, você está passando por momentos tristes, faça isso, derrame perante Deus, sabe? Os seus problemas, a sua ansiedade, derrame perante Ele tudo aquilo que você está lá no mais profundo do seu ser. Fecha a sua porta e fala com Deus, você sozinha com Deus. Você vai ver como você vai melhorar. Faça isso sempre. Depois vai virando um hábito, sabe? Mas aí não é só queixa que a gente apresenta. A gente adora Deus. A gente exalta o nome do Senhor, a gente glorifica Jesus, a gente tem intimidade com o Espírito de Deus. Você vai ver como que é. Deus muda, pode ter certeza. Não pare de tomar os remédios, mas continue tomando os remédios e fazendo isso. Você vai ver como progressivamente você vai melhorar para a glória de Deus e no nome de Jesus. Deus esteja abençoando a sua vida com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Abraço.